Então, aqui agora a gente já vai colocar essa parte que a gente estava tentando, eu não falei. Então, temos assim, que caminho espiritual é igual a ascensão, que é igual a evolução, que é igual a domínio de corpos mais elevados. Aí nós vamos ver aqui tantos tais de corpos. Então, aí nós temos assim, física, etérico, astral, mental, alma, corpo de luz, humano e presente no ar. Tá? Lembra que tem as definições lá no manual? Então, a gente diz que o processo de aquisição de níveis de consciência mais elevado, tá? É isso que nos proporciona aquilo que é chamado a evolução ou a ascensão. Como é que a gente sabe que está caminhando nesse processo? Se vocês olharem depois ali no manual, tem algumas partes que falam, por exemplo, de iniciações planetárias, de iniciações internas. Então, o reino espiritual, ele coloca a chave, ou ele colocou chave, ou ele disponibilizou chave, então, acessadas por quem vai galgando determinados passos nesse caminho da transmutação interior. Os primeiros passos são justamente a conquista, ou é a conquista desses primeiros 3 corpos que é chamada personalidade. Então, sempre que nós falarmos de personalidade, nós vamos estar distinguindo físico, etérico, astral e mental. Físico etérico é o físico propriamente, esse que nós tocamos, o etérico, que é o molde físico que vem antes do físico. Então, por exemplo, quando há um desequilíbrio ou uma doença, a doença primeiro que está nesse campo de energia chamado etérico, energético, e depois ela entra no físico propriamente, ou se manifesta no físico. O astral, aí existe também uma outra tecnologia que nós precisamos ter bastante cuidado para definir exatamente a diferença entre astral e espiritual, né? Em geral, quando a gente lê um livro ou vê uma revista, eles colocam astral e espiritual como se fossem sinônimos. Mas é um grande erro pensar que seja um caminho sinônimo. Por quê? O nível astral, o que ele tem? O que é o astral? Eu gostaria que já fixasse bem assim, ó. Cada vez que nós falarmos de astral, nós vamos estar falando, coloca assim, igual emocional. Tá? Então, astral ou emocional é a mesma coisa. Então, o físico é esse que nós nos manifestamos aqui no plano denso, na terceira dimensão. O astral, que é igual ao emocional, o que tem lá? Tem todas essas emoções negativas, tem paixões, tem desejos, tem frustrações, tem assassinato, tem morto, tem desencarnado, tem guerra, tem memórias do planeta, tem mais. Tem anjos, tem demônios, tem todos desse mesmo nível, esse que eu estou falando. Ou seja, é uma confusão tão grande de seres, de energias, que as pessoas perdem falando em espiritual quando elas na verdade estão falando de astral, ou pensando que estão falando de espiritual, falam de astral. Foi o que eu disse? Não sei. É mais ou menos. Tá? Então eu preciso fazer essa distinção aqui, ó. Isso aqui é personalidade, não tem nada a ver com espiritual ainda. Personalidade é uma pessoa normal, humana, que a gente viu lá. Tá? O reino espiritual vai começar acima ou a partir do nível da alma. Aí nós falamos do ser espiritualizado ou do reino espiritual. Antes disso, é reino humano. Tá? Então, essa é uma definição que nós precisamos ter bem clara. E o mental, o que é? O mental é isso aqui. Nós podemos ter 2 aspectos, né? Tem o aspecto concreto e o aspecto abstrato, de uma maneira mais simplificada. O concreto é esse aqui que eu estou tentando expressar, né? Às vezes eu não consigo, porque seria um raciocínio, uma ideia lógica, passar um conceito. Estou tentando, mas eu não consigo. Eu sou meio abstrato. E aí o que é o abstrato? O abstrato é uma ideia, um conceito, né? Uma concepção pictórica, né? Uma imagem, até um som, pode ser uma interpretação do som, ele é o abstrato. Acima desse mental concreto, do abstrato, tem
que é chamado mental intuitivo, que é a fonte da ligação entre a mente ou a personalidade e a alma propriamente. Então aí, inclusive, já vem aquela definição perceptual, né? E quando a pessoa fala o verbo que seria a intuição. O que é a intuição? A intuição é a comunicação entre a alma e a personalidade, e a consciência intuitiva. É quando tu consegue interpretar algo que vem do reino espiritual. Então tu tem então uma comunicação com isso, com esse reino espiritual. Tá? Então a intuição é a ligação entre a tua personalidade e a tua alma, ou o reino espiritual. Bem, seguindo, a alma, então, para dar uma definição assim, né? O que é a alma? Então, a alma é digamos, uma parte espiritual que ela não se desfaz e a pessoa desencarna. Né? Ela segue agregando dados. Né? Ela segue evoluindo e vivendo. Então, nós temos sempre, a gente sempre diz assim aqui, a vida, ela se manifesta no plano físico e no plano espiritual, né? Quer dizer, você pode estar encarnado ou desencarnado, mas continua vivendo e experienciando. Não só esquecemos dessas coisas quando voltamos por vários fatores que às vezes a gente está descobrindo. Acima da alma tem essa chamada corpo de luz, que é o intermediário entre a alma propriamente dita e a mônada. O que é a mônada? Até a gente fez uma definição mais simples que eu consegui assim, conceber, que a mônada seria a alma da alma. Então o corpo de luz seria uma expressão de uma personalidade espiritual e a mônada seria a alma dessa expressão espiritual. Tá? Se diz assim aqui, uma personalidade, não. Se diz que uma alma, ela tem 144 extensões de alma ou personalidade. Quando ela encarna, quando a alma precisa se expressar no plano de Deus, ela cria 144 funções. É isso? São 12 almas que se dividem em 12. Tá? Então, no longo do processo espiritual, o que a gente vai fazendo? A gente vai recolhendo essas funções. Quanto mais tu vai recolhendo, isso vai construindo esse corpo de luz. E esse corpo de luz vai, quando eles estiverem mais ou menos concluídos, ele faz a ponte de conexão com a mônada. A mônada, então, é aquilo que a gente chama assim, um ser cósmico, um ser divino, né? O homem cósmico. Né? Já o Décio tem ouvido falar muito disso. Então, quando fala o homem cósmico, a unidade essencial do ser, é a mônada, quando ela recolheu todas essas 144 expressões. E muitas dessas podem estar encarnadas ao mesmo tempo. Explica melhor as 144. Não entendi muito. Bom, isso seria na minha encarnação? Como é que é isso? Não, assim, por exemplo, digamos assim, se tu é um ser humano normal, como diria o Rodrigo, limitado, ele fala dessas coisas para fazer. Se tu é isso, tu tem outros 143 irmãos por aí. Que provieram, tá aqui. Tá? As almas gêmeas, isso? Não? Não? Não, são parcelas, né? Parcelas, exatamente. Isso é parcelas. Tá? E podem estar encarnados aqui nesse planeta ou em vários outros ou em dimensões diferentes. Tá? Até aí vamos. Não tem uma pista pra gente. Não, a ideia de uma certa maneira, assim, o fato é que, além disso, se agrega uma outra coisa aqui nesse nível, principalmente, que é aquilo que a gente chama de subpersonalidade.
O que é isso? Aquelas práticas que a gente mesmo cria, por exemplo, sonho frustrado. Quem já não teve sonho recorrente? O que é sonho recorrente? Aquelas coisas que tu parece que está vivendo uma outra vida paralela à tua. Num sonho, por exemplo. A gente sempre conta aquela história do limoeiro, né? Do broto ladrão. Então, todos aqueles brotos ladrões do limoeiro ali que vão crescendo teriam as suas parcelas de energia perdidas por frustrações, ou por sonhos perdidos, ou por coisas que não resolveu. E isso, além dessas outras distinções todas, consome a energia que seria necessária para se fazer essa ação, exatamente. Essa volta para dentro de si mesmo. Entende isso? Eu fiz essa pergunta porque uma vez eu discutindo com um amigo que era super materialista, e ele disse, tá, tudo bem, mas o crescimento demográfico do mundo é tão grande, onde é que estão essas almas lá no céu para mim incorporar aqui esse pessoal ainda? Eu nunca achei uma resposta para dizer para ele, né? Porque, olha, é tanta gente que está surgindo no mundo, e onde é que estão essas almas? Se tu diz que são almas que voltam, né? Aí fica bem. Agora tu está falando em 144, vai ser um número diferente. Apesar de que existe muito mais gente hoje desencarnada do que encarnada. Porque até assim, dentro agora estamos nas novas definições. Hoje a gente tem que, se tu atinge esse nível espiritual, digamos, a tua opção não é ficar encarnado e batendo aqui o mundo. Mas se tu tiver um trabalho a ser feito, continue encarnado ou bem encarnado. Do contrário, tu vai estar dando vamos dizer assim, uma esperadinha para coisas novas que vêm por aí. Tá? Essa esperadinha quer dizer, estou brincando, mas é sério. É como se tivessem assim, vários, vamos falar do plano espiritual mesmo, que ficam colhendo ou recolhendo esses seres, né, que já não são mais almas, não são mais humanos também, que já atingiram o espiritual. Tá? E da mesma maneira, alguns que ainda não atingiram isso, que ainda esteve por aqui, também já estão num trabalho mais adiantado e alguns já estão sendo orientados a não quererem voltar. Porque uma coisa que nós tínhamos como um conceito básico da chamada espiritualidade, do esoterismo, do misticismo, uma dessas coisas básicas caiu por terra, que é o chamado karma. Hoje não se usa mais isso não existe, não pode existir, não pode existir a ideia, tu não pode mais conceber a ideia de que tu tenha que voltar com tribulações, com problemas para resolver alguma coisa para tu atender. Então, o que a gente tem colocado e tem frisado bastante é que tu precisa fazer uma coisa, tu precisa tomar uma atitude, chama assim, tomar uma decisão. A decisão é a seguinte, é assim, hoje eu assumo que eu posso ser feliz, totalmente integrado, iluminado, e eu corto qualquer influência que eu tenha causado no futuro a uma outra pessoa ou recebido de uma outra pessoa. Então, na medida que eu estou nessa consciência, é como se eu estivesse cortando todos aqueles brotos ladrões que eu falei antes, de subpersonalidade, outras coisas que eu tenho para resolver. E quando eu começo a assumir isso de fato, eu recolho as energias até mesmo nessas outras pretensões. Aí existe um outro detalhe que é o seguinte: quem perguntou assim, como é que eu faço para descobrir? Não precisa descobrir essas outras pretensões. Aí o detalhe é o seguinte: você não perguntou, mas pensou, é o seguinte: não é que você tenha que encarnar 144 vezes, não é isso? Tem 144 irmãos, que podem estar encarnados ou não aqui nesse planeta ou em outro. Essa é a ideia. Tá? Mas um desses vai ser o que vai puxar os outros todos. Um deles tem que tomar a rédea, como a gente diz. Então, a gente está falando isso assim, para que cada um de vocês assuma as rédeas dessa evolução, entendeu? E mesmo que um outro já tenha tomado a rédea,
então que tu simplesmente consiga ficar entregue de uma maneira que tu não precise sofrer por coisas que já não precisam mais de resolução, digamos, ou que não é através do sofrimento que